Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Meu boneco de Judas. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato mora em Itaperuna, Rio de Janeiro. E isso aconteceu com ele dias atrás. Ele disse que não conhecia o canal, mas um amigo dele assiste bastante a gente e disse pra ele mandar essa história pra gente, que talvez ajudasse. E ele já adianta dizendo que isso aconteceu de verdade, ele tem fotos. Bom, o dia que ele enviou isso pra gente foi na Sexta-feira Santa. E diz que todo ano na cidade dele eles fazem bonecos pra assustar as pessoas. E isso se chama Malhação de Judas. Eu lembro também, em Santo André, quando eu morava, também tinha isso. Algumas cidades têm isso. Sei lá, o povo faz um bonecão aí e põe nesse boneco a representação de Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, né? E seria quem entregou Jesus à morte. Então, o povo vai lá e numa representação soca, chuta, dá paulada nesse Judas, como se estivesse fazendo no próprio Judas Iscariotes. Voltando, ele fez um boneco de Judas aí, pra malhação de Judas, pra turma bater no Judas e se divertir e extrapolar um pouco. E ele nunca tinha feito um boneco desses, foi a primeira vez que ele fez. Mas ele fez mais pra dar susto nos primos dele mesmo, nem foi tanto pra malhação de Judas, mais pra assustar. Acontece que na quinta-feira, antes da Sexta Santa, mais ou menos meia-noite, ele tava lá mexendo no celular dele quando começou a chover. E aí ele foi lá acordar a mãe dele pra tirar as roupas do varal, porque ela sempre fala pra ele, ó, se começar a chover, ou você corre e recolher as roupas, ou você me chama pra eu recolher. E é claro, ele foi acordar a mãe pra recolher as roupas. Aí ela entrou e falou pra ele que o boneco de Judas tava molhando tudo na chuva, que ele tava lá fora. Daí ele pensou, larga lá. Mas daí ele lembrou do susto que todo mundo levou com o boneco, falou, eu não vou deixar o boneco estragar lá na chuva. E também ele era todo recheado de pano e ele era muito pesado. Então se molhasse tudo aquele pano, ele ia ficar muito mais pesado e ia destruir tudo. Ia ficar encharcado e acaba quebrando. Mas que na casa dele não tem varanda. O único lugar que ele podia deixar o boneco era dentro de casa. Então ele trouxe o boneco e deixou o boneco na cozinha e foi dormir. Mas lá pelas 3 horas da manhã, puta horário que tudo acontece às 3 da manhã. Ele acordou do nada e viu o boneco no quarto dele, apoiado no guarda-roupa. Ele tomou um susto tão grande que ele disse que a voz dele custou a sair. E quando ele conseguiu soltar a voz, ele deu um berro que a mãe dele acordou e veio ver o que estava acontecendo. Daí ele passou pelo boneco e perguntou para a mãe dele se foi ela que tinha colocado aquele boneco ali no quarto dele. Mas ela falou que não foi ela que colocou o boneco lá e que era para ele parar de bobeira. E falou para ele parar de gritar, porque no dia seguinte ela tinha que acordar cedo porque ela ia viajar para casa dos pais dela, eu acho. Daí ele pegou o boneco, levou lá pra fora de novo, voltou, perguntou mais uma vez pra mãe dele, poxa, não foi você mesmo que colocou esse boneco no meu quarto? E ela bateu o pé que não foi ela. E óbvio, ele achou tudo muito estranho, porque na casa só estava ele e a mãe dele. E outro, o boneco é muito pesado, a mãe dele não ia aguentar. Ele disse que pena para levar o boneco, que é pesado pra ele, cheio de pano daquele jeito, quanto mais pra mãe dele. E ele tem fotos do tal boneco. O boneco é esse aqui. E aí, qual a opinião de vocês? Esse boneco teria andado sozinho e foi até o quarto dele? Algum espírito, alguma coisa levou o boneco da cozinha pro quarto dele? O que teria acontecido? Será que toda aquela energia de medo e raiva, talvez, que tenha se formado em volta desse boneco teria gerado alguma coisa aí que conseguiu transportar, teletransportar ou sei lá o que, esse boneco? Ou até deu vida a ele? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você gostou do relato, é claro, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!